Há na Bíblia pelo menos 3 começos. Há 3 princípios que não devem ser esquecidos pela igreja. O primeiro está no livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É um princípio eterno. Não tem data, não pode ser medido, não pode ser contado. Fala de um Deus que existe antes de todas as coisas. Ele existe antes da matéria. Ele existe antes do ser humano. Ele existe antes do ar, dos pássaros, das aves, dos lírios que cantam. Ele existe antes da história. No princípio era o Verbo. O Deus que nós estamos adorando hoje à noite não começou a existir. Ele existia antes de todas as coisas. O Deus que adoramos nessa noite, ele não foi criado. Ele criou todas as coisas. O Deus que estamos adorando hoje à noite, ele não teve um começo. Ele é eterno. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Aquele que é todo poderoso. O segundo princípio está em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse mesmo princípio achamos ainda em João capítulo 1, quando diz, ele estava no princípio, quando todas as coisas foram criadas. E por meio dele, tudo foi criado. É um princípio do tempo. Aquele que não pode entrar no tempo, criou o tempo. Aquele que não pode ser medido, criou medida. Aquele que não é finito, criou o finito. Aquele que não é carne, criou carne. Ele criou a matéria. É o princípio da história. Deus começa a reinar. E nesse princípio ele cria nações como Israel. Cria homem que ele desce do jardim e conversa com o homem. Sara perdoa, ama e abraça. Cria Israel, o povo escolhido. Através da nuvem de glória durante o dia e através de uma coluna de fogo durante a noite, ele estava no meio do seu povo. Quando o povo pecava, ele perdoava. Quem é ele? Quem é esse que não pode ser medido, que não pode ser contado? Quem é ele? Quem é ele que não pode ser entendido? Ele é aquele que não tem começo, mas começa tudo. Gênesis capítulo 1. Sabe, irmão, quando eu vejo Gênesis 1, me lembro de uma coisa. Tudo precisa começar em Deus. Vou falar de novo, quem sabe alguém glorifica a Deus. Tudo precisa começar em Deus. Meu casamento começou em Deus. Minha vida precisa começar em Deus. Tudo que começa em Deus, Deus vai nos ensinar a jornada e o caminho. Mas eu quero te falar de um terceiro princípio. Esse também me encanta. No primeiro princípio, o primeiro começo é a eternidade. O segundo começo é o tempo, a criação. Mas o terceiro começo está em Marcos, capítulo 1, e em João, capítulo 1. Princípio da história de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. João fala isso dizendo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aquele que não pode ser contado. Vou falar de novo. Aquele que não pode ser medido. Aquele que não pode ser esquadrinhado. Aquele que não pode ser alcançado. O eterno se fez finito. Habitou no ventre de uma mulher. Foi segurado depois de 9 meses por uma mulher. Precisou ser dado comida na boca. Cresceu como uma criança. Aos 13 anos foi no templo. E quando ele tinha 30 anos, ele chamou os seus primeiros discípulos. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Até que um dia, esse mesmo Verbo que se fez carne, andando pelas cidades e aldeias, ressuscitou mortos.
deu vista aos cegos, levantou coxos, salvou os enfermos, curou os enfermos. Ele foi pregado numa cruz. Desprezaram ele e deixaram ele numa cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus se fez carne. E ele vai inaugurar um outro princípio que eu não falei nessa noite. O primeiro princípio é o princípio eterno. O segundo princípio é o da criação. O terceiro princípio é da história de Jesus Cristo. Mas tem um outro princípio. Talvez você não prestou atenção, mas eu vou te contar. Pedro, também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é o princípio? Qual é o quarto princípio? O princípio da história da igreja. Estavam reunidos todos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso. E encheu o lugar em que estavam reunidos.